Você se considera uma pessoa passiva-agressiva? Nos momentos de estresse do dia a dia, como você lida com as pessoas à sua volta quando tocam em assuntos como economia, política e religião? Em muitos casos, essa é a deixa para o começo de uma discussão. Tanto na vida pessoal quanto no mercado de trabalho, é necessário encontrar uma forma de comunicação mais empática e positiva. Foi neste contexto que surgiram as técnicas de comunicação não violenta. Esse é o tema do programa de hoje. Fica aí porque o Miscelânea já está no ar. Para nos explicar melhor sobre essas técnicas e a forma como podemos aplicar a comunicação não violenta no cotidiano, estamos recebendo a psicóloga Rosângela Vieira, membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Rosângela, seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, do que se trata a comunicação não violenta? A comunicação não violenta, para os íntimos, aí, a CNV, é uma forma melhor para a gente expressar nossas necessidades e os nossos sentimentos. Tem uma frase, de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que foi quem desenvolveu essas técnicas, sim. que diz o seguinte: toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Rosângela, como funciona essa relação entre necessidade e pedido? Todas as vezes que tiver uma pessoa na sua frente e estiver manifestando uma agressão, algo que ela não consegue expressar, por trás desse comportamento tem ali uma necessidade não atendida, né? Então, como é que ela pode se apropriar disso, fazendo os seus pedidos, né? Ela precisa, então, primeiramente, ter consciência daquilo que ela sente e ter consciência das necessidades não atendidas, para que ela possa expressar de maneira mais assertiva os seus pedidos. Então, o próprio desconhecimento de si gera essa violência, porque além de não se apropriar de uma comunicação que seja direta, a pessoa do outro lado também não é capaz de compreender aquilo que a gente sente no dia a dia. Então, se nós não sabemos expressar de verdade aquilo que é real, autêntico, como é que a gente pretende que o outro nos entenda? Sim. E quais são as etapas ligadas à comunicação não violenta? Na verdade, existem aí pilares da comunicação não violenta, São os pilares que se sustentam, Sustentam, na verdade, a teoria da CNV. Eu chamo de CNV aqui como, uma expressão assim mais próxima aqui da comunicação não violenta. Então, seriam os 4 pilares, seriam aí a situação, avaliar a situação que chega até você sem julgamentos, Entender que sentimento é esse que está me causando aquele desconforto. Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo medo? E aí entender que necessidade é essa não atendida, Para depois você então fazer um pedido. Porque geralmente o que nós fazemos numa comunicação eventualmente violenta? Nós já vamos direto para a reclamação daquilo que está desconfortável e já fazemos um pedido, e muitas vezes esse pedido ele é negativo, Então, por que você não me ligou? Por que você não me deu atenção? Então, é sempre algo no sentido de colocar um pedido negativo, Então, a violência, ela é uma autoviolência na medida em que se desconhece aquilo que está ruim, aquilo que não é claro, aquilo que não é consciente, e ao mesmo tempo se torna algo que não é compreensível nem para você mesmo, nem para o outro. São muitas as pessoas que estão aplicando essa comunicação não violenta no dia a dia, e o odontologista Guilherme Bibiano é uma dessas pessoas. Ele gravou um depoimento para a gente e a gente vai ver agora. Eu acho que são conceitos, estratégias que são utilizadas que acho que melhoram muito a qualidade das nossas relações, sejam elas familiares, pessoais, de amizade ou profissionais. E, obviamente, eu acho que requer um treino, não é porque a gente sabe o conceito que automaticamente a gente vai aplicar para todo mundo. A gente precisa realmente estar consciente, se perceber nos momentos que a gente está comunicando
para conseguir ir aos poucos aprimorando a nossa competência, a nossa capacidade de se comunicar de forma mais eficiente. E a não violência, eu acho que na comunicação, eu acho que é uma ferramenta imprescindível para que nós possamos nos comunicar bem e se fazer ser entendidos. Bom, qual a importância de praticar a comunicação não violenta? O Guilherme também, inclusive, no depoimento, ele fala sobre a questão do treino, né? A importância é que nós nos tornemos vigilantes, né, que a gente monitore a nossa comunicação, porque é um ato de afeto, é um ato de amor e é um ato de respeito a nós, né? Primeiro, esse movimento de se olhar, de se conhecer, para poder depois entregar uma mensagem que seja franca, que seja direta para o outro, mas de uma maneira que seja consciente, né? Então, o que é muito difícil, porque no dia a dia a gente não faz isso, né? No dia a dia, aquela correria, aquela situação de dar conta de várias coisas. Então, para a prática da CNV, é importante esse cuidado, né? De pensar, poxa, o que eu estou sentindo? Qual é a minha necessidade não atendida? E da pessoa que chega até mim? O que ela está tentando dizer com esse movimento, com esse gestual? O que está por trás dessa fala dela? Então, é essa, sabe, a mensagem que o Marshall Rosenberg nos deixou, né? Ele deixou essa mensagem, o que está por trás da necessidade que não foi atendida. Você até falou agora há pouco sobre essa questão da imposição negativa, você não me dá atenção. O que seria interessante colocar no lugar? Escuta, empatia. Todas as vezes que você quiser fazer uma quebra de uma situação de comunicação que ela está ali persistente, vamos dizer assim, uma pessoa, ela sempre diz, ou ela sempre repete a mesma coisa. Vamos dizer assim, ela está reclamando sobre aquela situação há muito tempo. E você, nossa, ela de novo com aquela fala, né? Ela vem dizendo sempre a mesma coisa. Como é que a gente quebra isso? Fazendo o exercício de empatia. Na prática, é dar atenção, olhar nos olhos, né? Dar significado, né? Dar importância para a pessoa que está na sua frente, de verdade. E dizer para ela, né? Tentar parafrasear o que ela está dizendo para você como uma forma de atenção. Então, você está querendo me dizer, por exemplo, que chegou atrasado porque estava preso no trânsito e por isso você não teve tempo de estar aqui no lugar que a gente combinou, enfim, algo assim, sabe? Então, mostra aí um exercício de se aproximar da pessoa e não só ficar no julgamento, né? Lembra lá que eu disse sobre os pilares? Então, se a gente já julga antes, se a gente já faz esse movimento de julgar antes de validar fatos da realidade, a nossa comunicação vai ser toda distorcida. Ela vai para um caminho que é todo errado. Por quê? A raiz, a verdade não aparece. Então, nós vamos nos relacionando com as pessoas baseados em julgamentos equivocados. Olha quão sério é isso. E aí relações se desfazem, né? Eu também sou advogada, muitos casos chegam até a mim de divórcio por conta de comunicação que não foi bem ali trabalhada no casamento, relações de amizade também, que vão se destruindo por conta desse julgamento, né? E é normal, nós julgamos mesmo o tempo inteiro. Só o que a gente precisa tomar cuidado é que, geralmente, né, esses julgamentos não são validados pela realidade que se apresenta ali. Sim. E como que a correria dos dias de hoje colaboram para uma comunicação violenta? Bom, a gente praticamente, né, na minha visão, nós fazemos tudo um pouco que anestesiados. Então, vai tudo meio que no automático, né? Então, fazemos todas as atividades de modo muito rápido, de modo muito sem pensar. Se alguém pergunta uma coisa, a gente já responde de qualquer jeito, né? E, às vezes, a gente está magoado com alguém, mesmo da relação de trabalho. Então, está magoado com alguém dentro de casa, ou quer expressar algo mais genuíno, e não sai. E aquilo não sai de forma espontânea porque nós não estamos acostumados a expressar sentimentos, emoções, necessidades não atendidas. O que é isso, né? Nem tem consciência sobre o que é. Então, isso vai tornando a nossa
comunicação e as nossas interações superficiais. É isso que a rotina do dia a dia nos provoca, né? Agora a gente pode até entrar num tema que são as eleições. Esse ano é o ano das eleições. Sim. E nas últimas eleições a gente percebeu que existiram conversas, assuntos muito violentos, de certa Sim. forma. Rosângela, é possível fazer um debate de ideias diante de pessoas que não estão dispostas a ouvir? Como que funciona a comunicação não violenta quando a gente fala de política, por exemplo? A pessoa que se apropria, que sabe o que é a comunicação não violenta, ela é uma pessoa consciente, né? Ela é uma pessoa que trouxe à luz a consciência, como o próprio Marshall diz. Mas e do lado de lá? A pessoa não ouve, a pessoa ela, às vezes é autoritária, as pessoas às vezes não têm essa abertura para conversar. Então, fica um pouco mais difícil, né? Porque existe aí o elemento da vontade das pessoas tentarem se entender, né? A pessoa que tem mais conhecimento sobre a comunicação não violenta, que sabe sobre si e também busca compreender a mensagem do outro, é uma pessoa diferenciada. Mas se do outro lado isso se encontra em uma resistência, é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil, né? O que a pessoa que sabe a CNV pode aí nesse momento trazer é buscar esse entendimento, qual é aquela mensagem que não está sendo expressada, buscar de verdade aquilo que está por trás, talvez, de um comportamento estereotipado que não transmita ali a mensagem real da pessoa. Mas se ela não tiver aberta a essa conversa mais assertiva, talvez isso não seja factível, né? Sim, essa seria a melhor forma, né, de se posicionar diante desse debate. Às vezes até não debater, né? Fazer o quê? Não tem como. Não tem como você ter troca, né? Não tem um fluxo, né? Não tem uma maneira de você encontrar ali coerências no argumento. Você não consegue debater de forma saudável, né? Aquilo que está sendo proposto ali. Sim. O papo tá muito interessante, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, Miscelânea volta já. O Miscelânea está de volta e hoje, para conversar com a gente sobre comunicação não violenta, estamos com a psicóloga Rosângela Vieira. Rosângela, pela sua visão, a comunicação violenta exige uma maturidade emocional muito grande? Na minha opinião, acho que exige vontade, existe aí o desejo de se encontrar, né, de perceber aquilo que é necessário, tornar consciente, né? E existe a vontade de compreender o outro, né? Então, nesse sentido, acho que a vontade ela é mais determinante. Maturidade, eu não sei, às vezes parece, né, que a comunicação não violenta, às vezes a comunicação violenta trata até um pouco de imaturidade, não sei. Sim, porque nesse momento às vezes você pode ter até pessoas que discutem demais, que têm muitas brigas, mas que têm vontade de se entenderem, né? E são imaturas, né? Mas existe aquela vontade, poxa vida, eu queria tanto me expressar melhor, eu queria tanto poder, nossa, dizer aquilo que eu sinto, ser autêntico, mas tem uma questão aí de se trabalhar mais emoções, de se conhecer, e a própria CNV proporciona essa maturidade emocional, porque a partir do momento que você conhece, né, se conhece, sabe dos seus sentimentos e emoções, você vai amadurecendo juntamente com a linguagem, né? Você vai se apropriando daquilo que é seu. Isso é espetacular, né? Isso é exatamente a proposta de algo que vai trazer mais clareza nas relações. Ainda que as verdades não sejam tão boas assim, mas é necessário que a gente se sinta autêntico no mundo, né? É necessário que a gente se sinta pertencido nas relações para a gente se sentir aí com maturidade emocional, para construir, na verdade, essa maturidade emocional. Sim. No cenário de hoje, quais são as maiores dificuldades, assim, para aplicar esse tipo de comunicação? Tipo,
os traumas que talvez a pessoa tem durante a criação podem interferir? Nós somos aí constituídos pela nossa história, né? Então, nossos traumas, as nossas crenças, todas estão aqui, né? Na superfície, dizendo o que a gente deve falar, dizendo como a gente deve se comportar. E isso tudo influencia na maneira como você também vai se comunicar. Então, se eu tive um histórico de muitos abusos, de muita violência, eu vou ter um comportamento mais, né, de me colocar numa postura mais defensiva. Então, a minha comunicação vai ser coerente com a minha história, com certeza. Sim. Em um momento de muito estresse, quais dicas você dá para ser aplicada a comunicação não violenta? Eu acho que no calor das emoções, o melhor que a gente faz é se afastar um pouquinho, sabe? Entender o que está acontecendo aqui, né? Aqui dentro, o que essa questão das emoções estão muito fortes aqui, para depois acalmar um pouquinho e aí estabelecer uma comunicação mais próxima com outra pessoa, né? Então, no calor das emoções, é importante que a gente se aproprie de um controle das palavras, porque uma palavra dita, né, magoa, né, por bastante tempo, e aí não tem mais como você voltar, mesmo que você peça desculpas, é algo que, né, já ficou, né, marcado. Sim. A comunicação violenta, ela serve muito para manter a harmonia em nossas relações interpessoais. Mas tratando da relação interpessoal, também existem benefícios? Se existem benefícios nas relações interpessoais com a CNV? Intrapessoais. Sim. A intrapessoal, eu acredito que seja a que mais tem um resultado bom com a CNV. Porque o que eu chamo de intrapessoal é o seguinte, né? Você faz o exercício de autoempatia. Eu falei lá no começo, né, daqui do nosso bate-papo sobre o que está desconfortável. Então, de repente, você está incomodado com alguma coisa, está irritado e não sabe do que se trata. Então, o que aconteceu para que eu esteja me sentindo dessa maneira? Eu estou com raiva, que sentimento é esse? E o que é que isso aconteceu, né, para ter aí uma necessidade não atendida? Qual é essa minha necessidade? E que estratégias que eu vou tomar para ir de encontro ao atendimento dessa necessidade? Então, a intrapessoal, aquela comunicação que você estabelece com você mesmo, aquela que você tem a compreensão mais empática com você mesmo, né, assim, na minha visão, é a principal da CNV, porque sem isso, nós não conseguimos nos comunicar com ninguém adequadamente, né, a contento. Quando se trata sobre educar os filhos, a comunicação não violenta, ela pode ser aplicada em todos os casos? Ou, em algum, sei lá, dependendo da personalidade da criança, você tem que agir de alguma outra forma? Como que é a comunicação não violenta na hora de educar o filho? Uma pergunta difícil, né? Porque cada pessoa é de um jeito, né? Tem ali a questão cultural dos pais, mas na minha opinião, eu acho que isso é plenamente possível. Né? É plenamente possível porque quem não gosta de ser compreendido, ouvido, né? Quem que não se sente acolhido com isso? E aplicar a CNV na educação dos filhos é algo perfeitamente bem-vindo, né? Porque não tem restrição, né, quanto a isso, né? Não tem, eu digo, com crianças que são saudáveis, com crianças que estão aí, né, no contexto familiar de uma maneira normal, né? Então, isso não teria nenhum empecilho. Seria muito pelo contrário, né? Sim. Trazer essa criança para a comunicação não violenta é algo que pode transformar as relações, pode transformar o vínculo entre mãe e filha, entre pai e filho, né? Às vezes, por exemplo, uma mãe ou um pai se colocar numa situação de mais vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Nós pais e mães também sofremos, também temos nossos problemas no dia a dia. Nós não somos autossuficientes, né? Então o filho precisa entender que nós também choramos, que nós também sofremos. Então a CNV também proporciona isso, né? A CNV, ela traz
esse contato com a realidade, esse contato com a autenticidade. E uma mãe que sabe conversar com seu filho, que sabe se expor, que sabe expressar a sua vulnerabilidade, ela tem um vínculo mais forte, ela tem um vínculo mais próximo com seu filho. Sim. Bom, essas foram as perguntas, Rosângela. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de convidar as pessoas, então, para se entregarem aí à comunicação não violenta, né? Eu tenho lá meu site, o www.rosangelamaforteVieira.com/CNV, e lá você pode fazer, então, o seu cadastro, que o curso de comunicação não violenta online será lançado daqui 2 semanas, e aí estaremos lá, né, juntinhos também. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Rosângela. Miscelânea termina aqui. Você pode rever este programa completo no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Tchau, até a próxima.